Boa tarde. Obrigado por quem respondeu. Hoje é dia 21 de março de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com minha turma que é muito seriada, 8º/9, porém hoje é uma aula só. Essa semana, a quinta-feira é do 8º, semana que vem é do 9º. E os alunos que estão presentes hoje são eles. Do 8º é o Elias, a Nicole Ferraz, a Daiane, a Gabi, a Ana, o Luiz, o Iago, o Everton, a Valentina e a Renata. Esses são do 7º, né? Do 8º. E do 9º ano, que vai participar da aula, porque é uma revisão para eles. Os alunos que estão presentes é o Richard, o Vitor, o João Pedro, o Guilherme, a Bianca, a Lawane, o Renan, a Yasmin, a Mariana e a Maria Eduarda. Certo? Alguém esqueci de falar o nome? Não? De aluno? Não? Então tá bom. Toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde esse link é enviado a todos os alunos que estão presentes e aos que faltaram. Os que faltaram devem assistir a aula para colocar o seu conhecimento em dia e também compensar a ausência em caso de estourar os 75% de presença, ficar abaixo de 75%. E também todos que estão presentes podem rever na hora de fazer o Tarefa São Paulo. Por falar nisso, se a gente terminar a aula a tempo, vou falar um pouquinho sobre o Tarefa São Paulo. Quem está com chicletes, por favor, jogue no lixo. Se tiver mais alguém, por favor, jogue no lixo. 12ª aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o assunto da aula de hoje? Possibilidades de resolução de uma situação-problema. Parte 2. Conteúdo. Porcentagem. Por favor, quem começar a conversar, eu vou pedir para sair do lugar. Não é para atrapalharem a aula, tá bom? Conteúdo. Porcentagem. Vilão de muita gente. Muita gente tem dificuldade de conseguir calcular a porcentagem. Não é difícil, porém precisa prestar atenção. Objetivos. Aplicar cálculos de porcentagem em situações de problema. Guilherme e João. Vou ter que separar vocês dois. Por favor, vamos participar. Vocês são alunos participativos. Por favor, me ajude. Então, o Guilherme tem que ser um saco. Pare, Guilherme, por favor, Guilherme. Olha lá, continuando. Analisar situações de problema que envolvam porcentagem, desenvolvendo a capacidade da análise crítica sobre os valores encontrados. Habilidade é a EF08MA04, resolver e elaborar situações de problema envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. Repararam alguma coisa, turminha do 8º? Qual é a habilidade de vocês agora? Começou agora, né? A habilidade de vocês mesmo. Que até então a gente estava só revendo outros anos anteriores. Então agora começou, na 12ª aula começou, 11ª eu acho, começou o conteúdo de vocês, tá bom? E para o 9º é revisão. Para começar, todos sabemos o quão importante é a educação para o desenvolvimento social e o exercício da cidadania. Portanto, ter informações referentes às características básicas da educação norteia o caminho para que o conhecimento seja cada vez mais acessível à sociedade. Analfabetismo. Em 2022, 5,6% das pessoas com 15 anos ou mais de idade, equivalente a 9,6 milhões de pessoas, eram analfabetas no Brasil. Desse total, 55,3%, ou seja, 5,3 milhões de pessoas viviam na região nordeste do Brasil. Pouco mais que a metade, né? Os gráficos a seguir apresentam valores
percentuais importantes para se compreender onde estão e quem são os grupos mais atingidos por esse problema social que ainda é vivido em nossa sociedade. Não vamos citar nomes. Não precisa citar nomes. Não precisa não. Não quero que citem nomes. Vocês conhecem alguém que tenha mais de 15 anos que é analfabeto? Cuidado. Quando eu falo analfabeto, não é que não terminou os estudos. Porque eu, infelizmente, tenho aluno que já está terminando os estudos e não entende o que lê. Isso é um analfabeto funcional. Ele sabe ler, só que ele não entende o que leu. Tá? Infelizmente a gente vê isso não só em Guapiara. Se viram que aí no Brasil inteiro, certo? Tem aquelas pessoas que se escrevem um bilhete para ele, ele lê e se fala, faça. Ele fala, fazer o quê? O que está escrito no bilhete. Não entendi. Uma vez eu fiz um teste com um aluno. Ele não gostava de um amiguinho dele. E ele estava no 6º ano. E eu escrevi no bilhete, pega a borracha e joga na cabeça do fulano. Ele leu, com a cara de figura, pegue a borracha e jogue na cabeça do... Aí o que tava, o fulano olhou assustado, só fiz assim pra ele. Falei, fazer o quê? O que tá escrito? Não entendi. Falei, é pra você pegar a borracha e jogar na cabeça do... Ele pegou a borracha na hora, que era o gosto dele jogar a borracha no amigo dele. Mas ele não entendia o que ele lia. Né? Isso é triste. Isso é triste. Né? Então, você conhece alguém que é analfabeto? Não? Que bom, né? Porque infelizmente existem muitos. A gente precisa incentivar essas pessoas a estudarem. Por exemplo, aqui já vai uma crítica ao sistema, né? Tem aluno que é passado sem saber ler e escrever. E aí quando ele termina o colegial, ele já não tem mais estudos. Ele já terminou o ensino médio. Terminou, mas não sabe ler, não sabe escrever, não sabe calcular, não sabe tabuar, não sabe nada. E aí quando ele atingir lá uns 21 anos de idade, mais ou menos, ele vai começar a sofrer. Por quê? Ele vai procurar emprego. Vai conseguir emprego? Vai conseguir tirar carta de motorista? Ah, meu sonho é ser caminhoneiro. Tem que saber ler. Como que vai ser caminhoneiro sem saber ler e escrever? Né? Hoje em dia tem que fazer prova, fazer curso para poder tirar carta de motorista. E aí o que acontece? Ele decide, fala, não, agora eu tô com 21 anos, você é louco? Eu vou voltar para a escola e vou estudar. Quando ele chega na escola e tenta se inscrever no EJA, qual é a resposta para ele? Você não pode, você já é formado. Você terminou o 3º colegial, não pode ir na escola. Essa pessoa vai aprender a ler quando? Só se pagar um professor particular. Né? Porque, ou se achar vídeos no YouTube que ensinem, alguma coisa assim. Porque ele não vai poder voltar para a escola. O EJA só pode quando... Então, a intenção é voltar para o EJA. A minha sogra, por exemplo, ela não pôde estudar por causa que ela trabalhava na roça desde pequenininha. Quando ela chegou lá numa idade avançada, ela queria aprender a ler para ler a Bíblia. O que ela fez? Ela foi para a escola e entrou no EJA. Se na escola tivesse empurrado ela sem ela frequentar, ela não podia fazer EJA, porque já é formado. A pessoa que é formada não pode voltar a estudar. Então, ou o governo muda isso e fala, não, realmente erramos com você, empurramos você até o 3º colegial, agora você pode, agora que você é adulto e quer voltar a estudar, pode vir estudar no EJA que a gente deixa você estudar. Não pode, infelizmente. Né? Então lá, continuando. Olha a tabela aí, certo? Taxa de analfabetismo. Que símbolo que é esse? Então esse 5,6 é 5,6 pessoas? Não, é por cento. Isso mesmo, tudo está em por cento. Grupo de idade, 15 anos ou mais, quantos por cento? 5,6. Isso. 18 anos de idade ou mais. 5,9. Lembrando que essa pesquisa foi em 2022, recente. Então pode ter colega nosso aqui, que às vezes largou a escola e você não sabia. Né? Por exemplo, não vamos falar nome, não tem uma colega que foi para outra cidade, não está matriculada. Se ela não levar a matrícula para lá, ela vai ficar fora da escola. Entendeu? Então, pode acontecer isso. Mas não é o caso dela, que eu acho que ela, logo, os responsáveis dela levam a matrícula. Se não levar, o que a escola tem que fazer? A escola tem que acionar o conselho lá da cidade dela, o conselho da cidade dela ir atrás dela para pedir para ela se matricular. Porque hoje há uma preocupação que o jovem não fique fora da escola. Então lá, 18 anos ou mais, quantos por cento?
25 anos ou mais, 6,8. 40 anos ou mais, 9,8. e 60 anos ou mais, 16%. Certo? Então, só achei estranho uma coisa aqui. 15 anos ou mais, até 60 anos é mais que 15. Então tem que estar todo mundo aqui. Eu acho que eles têm que colocar assim, de 15 a 17 anos, de 18 a 24 anos, de 25 a 39 anos, 40 a 59 anos, de 60 anos ou mais, aí sim. Porque se eu falar bem assim, uma pessoa que tem 62 anos, vai estar onde? Vai estar aqui, nesse grupo aqui. Mas pode estar aqui, que é mais que 40. 62 também é mais que 15, que 25, entendeu? Entendeu por quê? Eu achei que a legenda ficou errada. Mas tudo bem, não vamos criticar o cara que fez a legenda. Sexo. Depois que critica, né? Sexo. Qual é pelo sexo da pessoa? Homem, com 15 anos ou mais. Ou seja, com 15 anos até 59 anos, 5,9. Com 60 anos ou mais, 15. Então são pessoas muito mais tempo que a maioria. Vocês repararam isso? Que a maioria é quando eles eram mais velhos. Aí se você for olhar, o que foi acontecendo? Conforme vai ficando mais novo, vai diminuindo. Então quer dizer que, graças a Deus, está diminuindo o número de analfabetos no Brasil. Né? Porque o duro seria que, com 60 anos, pouquinha pessoa, e com 15 anos, um monte de gente analfabeto. Aí seria muito. Agora, mulheres, 15 anos ou mais, 5,4%. Mulheres acima de 60 anos, 16,3%. Agora por regiões. No Brasil, quantos por cento? 5,6. Certo? Desses 5,6, você vai falar, mas como que o Norte tem mais que o Brasil? No Brasil inteiro, em relação com toda a população dele, a cada 100 pessoas no Brasil, 5,6 analfabetos. Agora, lá no Nordeste, a cada 100 pessoas que moram no Nordeste, já não vai ser a mesma quantidade de pessoas que tem no Brasil inteiro, entenderam? Por isso que, estranho, não, o Brasil tem menos que o Nordeste, que tem 11,7. Não, o Nordeste está comparando com as pessoas que moram só no Nordeste. Tá? No Norte está comparando com as pessoas que moram só no Norte. Quer dizer que no Brasil inteiro, a cada 100 pessoas, 5,6 são analfabetas. No Norte, a cada 100 pessoas, 6,4 são analfabetos. No Nordeste, a cada 100 pessoas, 11,1, 11,7 são analfabetos. Quer ver um dado mais assustador? Aqui tem mais de 10 pessoas. Lá no Nordeste, a cada 10 pessoas, 1,17 pessoas é analfabeto. Ou seja, a cada 10 pessoas que você pegar, uma vai ser analfabeta. Mas se eu for lá na faculdade, é difícil. Está falando no geral. Né? Assim como você pode ir num lugar que a cada 10, os 10 vão ser analfabetos. Então, ele está fazendo um geralzão de todo mundo que mora lá. No Sudeste, a cada 100 pessoas, 2,9 pessoas são analfabetos. No Sul, a cada 100 pessoas, 3 pessoas é analfabeto. No Centro-Oeste, a cada 100 pessoas, 4 pessoas analfabetas. Qual que é a nossa região? Sul? Eu acho que... Não. Sul é do Paraná para baixo. Sudeste. Eu sabia que a cada pessoa... Então, se você for olhar, a nossa região que tem menos analfabeto em relação à população. Né? Estamos até abaixo do nível do Brasil. O Brasil, a cada 100, 5,9. Tá bom? Cor ou raça? Branca, 15 ou mais anos, 3,4. Parda ou mais anos, 7,4. Viu? A turma foram classificadas por raça. Branca e parda ou preta. Certo? E acima de 60 anos, 9,3. E os pardos ou de cor preta, 23,3. Eu acho estranho falar cor preta. Entendeu? Eu acho que é muito forte. Então, eu acho forte falar preta, cor preta. Eu gosto de falar negro ou afrodescendente, que é uma pessoa
descendente dos afros, né? E até branco também, o tal de branco é fogo chamar, porque quando eu estudava, rapaz, não vou nem contar os apelidos que era, fazia um bullying comigo até umas horas, por ser branco. Se eu falasse, vocês vão começar a judiar do Vitor, que é branco também, aí melhor nem contar pra vocês, é pesado. O que fazem bullying com vocês hoje por cor branca não é nem perto do que faziam comigo, tá bom? Mas matava eu, cara, eu cheguei nem queria ir na escola mais. Então lá, continuando, oi? Não, tinha uns 4 apelidos. 4, mas forte mesmo. Não. Vamos lá. Hábitos e discussão, ó. Esse é um bom momento para uma discussão em grupo sobre esse grande problema que ainda persiste no Brasil. Cada grupo pode analisar um gráfico e anotar as considerações que julgam importante, fazendo simulações numéricas e comparações entre os gráficos. Depois criem Depois criem um grande debate analisando como esse problema pode ser resolvido ou pelo menos minimizado nos próximos anos. Bom trabalho. Então, não vai dar tempo, né? Infelizmente, eles criam o material digital lá, eles imaginam que os 45 minutos na sala de aula é 90 minutos, né? Que vai dar tempo da gente organizar em grupo. A hora que organizar em grupo aqui, acabou a aula, né? Só de organizar. Então vamos debater junto aqui. O que nós percebemos pela idade? Eu já falei alguma coisa já hoje. Alguém percebeu? Que agora, por causa os adolescentes não estão sendo... Né? Hoje em dia os adolescentes são 5,6. Há 60 anos atrás, os adolescentes, há 45 anos atrás, esse grupo aqui estava com quantos por cento? Fora o que era mais ainda. Por exemplo, minha sogra estava nesse grupo. Aí o que ela fez? Ela foi fazer o EJA e ela saiu desse grupo. Então ela já não é mais analfabeta. Então, se viu que antigamente o analfabetismo era maior, graças a Deus está diminuindo. Por mais que assusta aqueles números, ela está o quê? Está diminuindo. Certo? Em relação à região, qual região que tem mais analfabetos? Nordeste. Alguém tem uma ideia por que o Nordeste sofre mais? Provavelmente, né? Mas se você for olhar em algumas reportagens, as maiores notas do Enem em redação estão lá no Nordeste, tá? Tem uma cidade lá que tem uma escola que todo ano essa escola se destaca na OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Eles se destacam, tá? Tem muitos, assim, a educação no Nordeste se destaca bastante. Mas por que tem tanto analfabeto então? Porque a escola não deve estar chegando para todos, né? Tem pessoas que acabam não indo na escola e o governo não consegue encontrar, que nem aqui, que é uma busca da rede municipal. Quando o aluno atinge 6 anos, eles vão no posto de saúde, eu contando os caminhos, eles vão no posto de saúde e perguntam: quem é aqui que tem criança com tantos anos, que é 7 anos que tem que começar a estudar? Eles pegam o endereço e vão na casa obrigar que a pessoa matricule. É uma lei. Criança tem que estar na escola, certo? Às vezes lá não é tão preocupado com isso. Ou às vezes se a criança for para a escola, não vai ter alguém ajudando na roça lá, os pais vão passar fome. Então eles não sabem a situação. Eu não sei, porque eu não... Mas a gente sabe que lá a educação não chegou para todos. Por isso que deve ser maior aqui essa porcentagem. Agora, em relação aos homens e mulheres, tem muita diferença? Tem algum... Os homens sofrem mais que as mulheres no analfabetismo? Porque o homem tem que trabalhar. Não, a mulher também. Olha, 5,4, pouca coisa, né? Não teve muita diferença entre homens e mulheres. E os de mais idade, teve muita diferença? Não, também, né? Agora, esse é polêmico, hein? Esse é polêmico. Da cor branca. Jovens da cor branca, 3,4. Jovens da cor preta ou parda, 7,4. Por que será que os pardos e negros sofrem mais com analfabetismo? Também deve ser a mesma coisa no Nordeste, questão social. Não deve ter incentivos, ou às vezes precisa largar o estudo para poder trabalhar, né? Então envolve aí, sabe quem que poderia dar uma aula boa disso para vocês? Professor de História ou Geografia.
Acho que é mais de história. Quem dá aula de história para vocês? Então, vocês... Geografia também. É também? Olha lá. E os mais antigos também, né? Olha, era mais gritante ainda, né? Aqui, ó, de 3 para... quase o dobro, um pouco mais que o dobro. Aqui é bem mais que o dobro. O dobro seria 18, 18,6. Entenderam? Então, o que a gente pode pensar nisso? Para pensar, tem que pensar em políticas públicas que incentivem os alunos a estudar, não largar a escola. Ah, mas só aí, tem gente que está no terceiro colegial e não sabe ler e escrever. Ué, não teve incentivo só na escola? Na casa também tem que ter incentivo, né? Porque a LDB fala assim: é dever da família e da escola garantir educação de qualidade aos filhos. Primeiro é a família, depois é a escola. Então não é só colocar os alunos aqui e falar, é um depósito lá, vou deixar o meu filho lá e o governo que se vire para ensinar meu filho a fazer tudo. Os pais também têm que cobrar em casa. Por que eu falo isso para vocês? Porque vocês vão ser os futuros pais dos meus alunos. Então quando eles virem lá e falar, o professor Ricardo é chato, fala, é mesmo, ele quer que você aprenda, então fique quieto, não vai falar palavrão na aula dele. Tô brincando. O importante é ter, na meu modo de vista, políticas públicas, mas também tem que ter uma orientações para que os responsáveis incentivem e cobrem dos filhos em casa também. Tô brincando, calma. Tá? Você viu que tá saindo um negócio? Ó, esse aí tá sendo legal, hein? Não consegui ler inteiro. Eles estão tentando passar, não sei se passou ou não, uma poupança para o ensino médio. O 9º ano vai para o ensino médio ano que vem, né? Só de fazer matrícula, recebe tantos reais que guarda numa poupança, mas tanto que você pode pegar. É alguma coisa assim. Aí quando você terminar o terceiro colegial e não tiver estourado em faltas, você saca o dinheiro que guardaram para você durante 3 anos de estudo. Legal, né? Você sai do terceiro colegial, ah, não vou fazer faculdade, não vou fazer nada, tem um dinheirinho lá guardado, você pode... Né? E aí o aluno que não tiver a porcentagem de frequência, não ganha. Eu gostei, isso é um negócio legal, certo? Porque eu garanto pra vocês, se falasse assim, ó, se aprender a tabuada até amanhã, eu dou 200 reais pra você. Do que aparecer aluno aqui com a tabuada de cor? Por quê? Porque foi incentivado, mas não tem dinheiro para dar para todo mundo que acertar a tabuada inteira, né? Então, tem escola, por exemplo, que sabe a Olimpíada das 4 operações? Já dá um prejuízo para mim. Eu fiz agora certificados, falar nisso eu fiz a arte. Já vou revelar no fim de semana agora. O troféu eu vou perguntar lá. Boa, bem lembrado também. Lembre a hora que acabar minha aula de eu perguntar do troféu. Aí o que acontece? Tenho, agora atualmente eu tenho 108 alunos que acertam todas as questões das 4 operações. Já pensou 200 cada um? Né? Se fosse 100 a 200, já dava 20 mil. Onde que eu ia achar dinheiro para pagar para todo mundo? Então vamos lá. Porcentagem, a solução pelo decimal. Presta atenção. Eu pausei? Tem outras formas de pagamento. Não, tá contando a aula. Eu esqueci, tem hora que eu esqueço que tá gravando. Vamos lá, não falei besteira, eu acho, né? Não. Falei que é besteira? Não, né? Acho que não, depois eu vejo lá para cortar. Ainda não. Porcentagem, a solução pelo decimal. De maneira geral, toda fração pode ser convertida em uma porcentagem. Ao realizar a divisão, encontramos um valor decimal, que ao multiplicarmos por 100, determina a porcentagem equivalente. Vejamos alguns exemplos. 1/4. Quando você divide 1 por 4, vai dar 0,25. Quando você pega o 0,25 e multiplica por 100, você chega a 25. 25 o quê? Porcento. Que é a fração 25 por 100. Então 25 por 100 e 1/4 é frações equivalentes, tá? Isso aqui é bem legal, principalmente quando a gente usa calculadora, tá? Ó, 1/3, você vai fazer 1 dividido por 3, vai dar 0,33333 ao infinito e além. Aí, aproximadamente 0,33 multiplicado por 100 dá 33, mas não posso confirmar que é exatamente, é aproximadamente.
33%. Então ele dá aproximadamente 33 centésimos. Tá bom? Continuando. 2 quintos. 2 dividido por 5 dá 0,4. Multiplica por 100. A hora que se multiplica por 100, a vírgula anda quantas casas? Em Ferraz? Anda 2. Aí chegamos ao 40%. É mais fácil fazer até do que a calculadora. Quando eu já estou com o decimal. O difícil de fazer é a divisão de cabeça em algumas situações. E 40% você representa do jeito que você fala. 40 por 100. 40%. Podemos pensar ainda na porcentagem com denominador igual a 100. Atividade 1. Como o nosso tempo está curto, eu não vou apertar pause para vocês fazerem. Vamos fazer junto. Dados do IBGE. Não tem na apostila isso aí, tá? Dados do IBGE de 2022 indicam que entre as unidades da federação, a maior taxa de analfabetismo do Brasil está no estado do Piauí, para uma população de aproximadamente 3.272.000 pessoas. Algo em torno de 15% são atingidas por essa triste condição. Então quer dizer que algo de 15% aproximado de uma população aproximada de 3.272.000 pessoas são analfabetas. Considerando a população do estado do Piauí na época da pesquisa, quantas pessoas eram atingidas pelo analfabetismo? Você vai falar 15%. Mas você não falou quantas pessoas. Quantas pessoas é 15%? Qual conta que eu tenho que fazer? Tem divisão, mas vamos fazer como que a gente monta, não faz a conta. Vamos montar só. O que eu preciso descobrir aqui? Quantas pessoas? Quantas pessoas vale 15%? Então 15% de quantas pessoas? 3 milhões 272 mil. Agora, 15% em fração é 15 sobre 100. E o D quer dizer o que mesmo? Não, multiplicação. Multiplicação. E aí, eu posso fazer a divisão primeiro. 15 dividido por 100 dá quantos? 0,15. Agora eu faço 0,15 vezes esse valor gigante. Aonde que eu vou achar espaço para fazer isso? Vou fazer a calculadora por causa do tempo. 3.272.000 pessoas vezes 0,15, que é o decimal de 15%. Quantas pessoas sofrem com analfabetismo lá no estado de Piauí? 490.000 pessoas e 800, né? Eu falei errado. 490.800 pessoas. Quer dizer que lá naquele estado lá, a cada 100 pessoas, 15 são analfabetos. A cada 10 pessoas, 1,5 pessoas analfabetas. Como que vai ser uma pessoa e meia analfabeta? Então vamos melhorar isso. Em vez de a cada 10, 1,5, a cada 20 pessoas, 3 são analfabetos. Aqui nós somos em quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aqui tinha que ter pelo menos 3 analfabetos, se fosse para pensar daquele jeito. 2. Então lá, continuando. Gostou da explicação? Deixa o like. Olha o negocinho de geografia aqui, ó. Onde que está esse estado? Ó a setinha lá. Aqui, ó. Esse é o estado. Certo? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou da explicação, deixa o like e se inscreva no canal. Olha lá. Vamos ver se eles fizeram do mesmo jeito. Fizeram do mesmo jeito, ó. 15% de um total. É sempre assim que se descobre. Aí se transforma a porcentagem em fração. Tá? E eles erraram aqui. Ué, mas não é É, não, mas deixa eu ver o que eles fizeram.
Ah, já entendi o que eles fizeram. Ó, olha que legal o que eles fizeram. Dá para fazer isso também. 15% vezes, presta atenção, vezes 3.272.000. E o que eles fizeram aqui? Isso aqui era o número 1 embaixo, certo? Eles pegaram 15 e dividiram por 100. Ficou só 15. E do outro lado, eles pegaram e dividiram por 100 também. Tirou os 2 zeros de cima. Ficou quantos daí? 32.720. Daí a hora que multiplicaram, chegaram no mesmo valor, tá? Seria a mesma coisa que eu pegar isso aqui e dividir em 100 partes, descobrir quanto que vale cada parte, aí multipliquei por 15 partes, tá bom? Segundo o IBGE, segundo os dados do IBGE, 490.800 pessoas eram atingidas pelo analfabetismo no estado do Piauí. Tá louco? Olha lá, eles cortaram o zero para ficar mais fácil, viu? Eles cortaram o zero daqui, cortaram o zero de lá. Atividade 2. Júlia, hoje estudante de medicina, foi aluna da 3ª série do ensino médio na EE Professora Maria Eunice Martins Ferreira, no município de Avanhandava. É isso mesmo? Avanhandava. Só para travar a língua da gente. E seu desempenho no Saresp de 2023 foi considerado excepcional pelos seus professores. Considerando os 2 dias de prova, Júlia acertou incríveis 86 questões. Acertou incríveis 86 questões em 90 possíveis. Quantos por cento a Júlia acertou na avaliação? Essa é uma coisa tão fácil, mas porém muito aluno tem dificuldade de montar. Então vamos lá. Para transformar em porcentagem, eu tenho uma divisão e alguma coisa acontecendo por 100. Uma divisão, uma multiplicação e uma dessas acontece por 100. E agora? Como que eu vou descobrir quantos por cento é 86 questões de um total de 90 possíveis? Divide 86, aí você descobriu 86%. Em nenhum lugar falou por cento, mas você falou certo ali. 86 divide por 90. Por quê? Porque de um total de 90, ela acertou 86. Agora eu quero saber em porcentagem. Depois eu multiplico isso por 100. Pegando a calculadora, 86 dividido por 90, ela acertou 0,955555 vezes 100, ela acertou aproximadamente 95, eu tenho que fazer um arredondamento, olha lá o finzinho, arredondou para 6, então aproximadamente 95,6%. Foi bem, foi muito bem ou foi mal? Foi super bem, né? Então quer dizer que de cada 100 perguntas ela acertou 95,6 perguntas. Não tem como fazer isso, né? Mas é só para a gente ter uma ideia. Vamos para o próximo? Sim? Quem está pelo YouTube, se gostou, deixa o like. Quem está assistindo aqui gostou também, pode entrar depois e deixar o like, não tem importância. Caça like, né? Olha lá. Eles não usaram arredondamento. Eles não usaram arredondamento, porque no arredondamento seria 95,6, porque dá uma dízima periódica. Tranquilo? Ó, aplicando. Essa é a última. Em 2020, as exportações de manga nacional, em especial das variedades Tommy, Atkins, para o mercado americano e Kate e Palmer, eu só conheço o Tommy e a Palmer aí, para a Europa, atingiram o valor de 246,9 milhões de dólar ou real? Dólares. Com a venda para o mercado externo de 243,2 mil toneladas de manga.
em volume de exportação, esses números representam um aumento de 13% em relação a 2019. Quantas toneladas foram produzidas pelo Brasil em 2019? Essa é mais complicadinha. Fazer a conta agora. Como que você vai descobrir? Teve um aumento de quantos por cento? 13. Então o valor que eu estou procurando é X. Como que eu encontro o aumento de 13%? Ah, é só pegar o... Você tem que aumentar 13% no de X. Como que eu aumento 13% no de X? Multiplica por quem? Pelo número foi... Pela porcentagem. É... Pelo 13%. Aqui vai dar errado. Por quê? Aqui eu só vou descobrir o aumento. Eu tenho que saber quantos que tinha no ano passado. Então, quando eu tinha 100%, se eu multiplicar por 100%, vai dar X. Por quê? 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes o X dá X. Mas ele tinha um aumento. Então ele teve 100% com mais 13% dá quantos por cento? 113%. Aí depois que teve esse aumento, foi para quantas toneladas? Peguei o valor que era antigo, aumentei 13%. Qual foi o valor que ficou em 2020? 243,2 milhões. Não, mil só, desculpe, 1.000. Agora, só resolver. Nossa, professor, só resolver quem vezes 113% daquele valor. Primeira coisa, 113 dividido por 100, quanto zero eu cortei? 2. Quantas casas vírgula vai andar para a esquerda? 3. 2. Então, 1,13 vezes x é igual àquilo. Mas eu não quero descobrir aquilo, eu quero descobrir o x. Então eu vou pegar o que já deu em 2020 e vou dividir pelo que aumentou. Quantos que aumentou? 1, turminha do novo. 1,13. Vamos fazer a conta na calculadora? Só que eu já vou colocar em números. Não, vou colocar sem vírgula, com vírgula, quer dizer. 243,2 dividido por 1,13. Quantos que deu? 215, um punhado de número. Só que ali, depois da vírgula, é 1.000. Quantas casinhas tem depois do 1.000 toneladas? Ué. Não, quer ver? Tem um erro deles aqui mesmo. Eu vou tirar do 1.000. Pare de falar, por favor. Ele quer saber quantas toneladas, não é? 243,2 vezes 1.000. Se tem isso aqui de toneladas, 242,200 toneladas. Aí dividido por 1,13, quantos que deu? 215.221 toneladas. Só que se você olhar, a resposta correta é a letra B. Por quê? Porque eles representaram em quilogramas. Aqui está em quilogramas. Se fosse em toneladas, seria vírgula só até aqui. Então está em quilogramas. Subindo a resposta para a gente ver lá onde que eles se equivocaram ou se foi nós. Pegaram aqui, transformaram isso aqui, é 220. Ajuda a ver se eu li errado. É 1.000, é milhões. É 1.000 mesmo, né? 1.000 toneladas. Então não tem esses 3 últimos zeros aqui. Porque 1.000 toneladas é aqui. Só se fosse quilos. Aí eu tenho que multiplicar por coisa. Então, realmente, eles chegaram na letra B, mas porque eles acrescentaram 3 zeros a mais. Não é 215 milhões, 221.229 toneladas. Isso aqui é o quilo. Para virar tonelada, a vírgula tem que estar aqui. Tá bom? Letra B é a correta. Correção 2, outro tipo de fazer, chega na mesma resposta. O que aprendemos na aula de hoje? Representações gráficas
e dados estatísticos são muito relevantes para cálculos de porcentagem, pois associam valores a diversas questões, permitindo análise, interpretações e conclusões. Resolvemos situações problema envolvendo porcentagens e utilizando representações decimal também o princípio de equivalência entre razões para obter resultados. Referências, quem criou esse material digital, utilizar as seguintes referências e chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo.